Então, esse vídeo aqui vai ser um apanhado geral sobre a transformada de Laplace. E o vídeo foi realizado pelos alunos de Engenharia Elétrica e Civil do Centro Universitário Senai Cimatec, Eduardo Almeida, Felipe Mor e Francisco Gomes. A atividade foi proposta pela professora da matéria de Cálculo D, Roseli Pestana. Então, um pouquinho de contexto histórico. A transformada surgiu no século XIX, graças ao matemático e astrônomo Pierre-Simon Laplace, por isso o nome transformada de Laplace. Então, o que é que ela faz? Basicamente, a transformada pega uma função f de t, que está no domínio do tempo, e transforma ela em uma função f de s. Esse s aqui seria a frequência. Então, a transformada pega uma função f de t, que está no domínio do tempo, e transforma em uma função no domínio da frequência. Sabendo isso, para que ela serve? Basicamente, a transformada serve para a gente resolver equações diferenciais lineares, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente do vídeo. E na física, serve para análise de comportamentos oscilatórios. Então, essa daqui seria a definição. A transformada seria a f de s, seria a transformada da função f de t, que está no domínio do tempo. Que isso seria, na verdade, a integral de 0 a mais infinito da própria função f de t, que está no domínio do tempo, vezes o neperiano elevado a menos st dt. Lembrando aqui que esse s seria a frequência. Então, transformada pega uma função no domínio do tempo e transforma em uma função no domínio da frequência. Bom, já que estamos falando de transformada de Laplace, que melhor forma de entender o conteúdo do que realizando um exemplo? O exemplo escolhido, então, foi realizar a transformada de um f de t igual a 1. Observando a definição, vemos que transformada de f de t igual a f de s igual a integral de 0 a infinito de f de t vezes neperiano elevado a menos st dt. Aplicando-se na questão, vemos que transformada de f de t com a transformada de 1, ficando f de s integral de 0 a infinito de 1 vezes neperiano de e elevado a menos st dt. Rearrumando isso aqui na forma de limite, ficamos com integral de 0 a b de neperiano elevado a menos st dt, e com b tendendo a infinito. Observando, então, a integral tabelada, vemos que estão de forma muito semelhantes, o e elevado a menos st e o e elevado a x, de forma que sua resolução fique menos e elevado a menos st sobre s, indo de 0 a b, com b tendendo a infinito. Como o s é constante, ele pode sair do limite, ficando limite de 1 sobre s, limite de e elevado a menos bs, menos e elevado a menos s, com b tendendo a infinito. Continuando resolvendo, fica menos 1 sobre s, limite disso daqui. Porém, essa parte daqui, por conta do b, cresce indefinidamente dividindo por 1, de forma que ele tende a zero. Seguindo o passo, fica menos 1 sobre s vezes 0 menos 1, de forma que o f de s fique igual a 1 sobre s. Então, nós temos dois teoremas da translação para a transformada de Laplace que muitas vezes são necessários para resolver algumas questões. Então, o primeiro teorema de translação diz que a transformada da função f de t vezes um neperiano de a elevado a t vai ser igual à transformada de s menos a. Lembrando que o f de s seria a transformada de f de t. E tem também o segundo teorema de translação, que diz que a transformada de uma função f de t menos a vezes a função degrau de t menos a vai ser igual a transformada vezes o e elevado a menos as. Bem, vamos para um exemplo de resolução de transformada inversa. Por exemplo, eu tenho f de s igual a 5 sobre s ao quadrado mais 6s mais 10. Primeiramente, a gente aplica a inversa dos dois lados da equação. Aqui eu tenho um problema, que eu tenho que tirar a inversa desse termo, só que para melhor trabalhar com esse termo, eu preciso completar quadrado, esse termo virando s mais 3 ao quadrado mais 1. Para isso eu tiro o 5, de acordo com a propriedade de transformada.
De acordo com outra propriedade de translação, esse S mais 3, eu tiro ele em forma de E elevado a menos 3t, ficando então 5 vezes E elevado a menos 3t vezes a inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é tabelado direto, isso aqui quer dizer a inversa desse termo é seno de t. Colocando tudo junto, 5 vezes E elevado a menos 3t vezes seno de t, que isso é igual a f de t. Essas aqui são as etapas para a resolução de um PVI. Então a gente vai ter a equação diferencial ordinária, a gente vai aplicar a transformada nela, e nisso a gente vai obter uma equação algébrica. A partir dessa equação algébrica, a gente tem a solução dela. Aplicando a transformada inversa, vamos ter a solução do PVI. Nós temos aqui algumas propriedades da transformada de Laplace. Então aqui a transformada da soma de funções, da multiplicação por uma constante, e aqui em cima a transformada da derivada de uma função e a transformada da derivada segunda de uma função. A gente vai utilizar bastante para resolver algumas EDELs. Bom, vamos para um exemplo de PVI, problema de valor inicial. Eu tenho um determinado problema. Primeiramente, eu tenho que aplicar a transformada em ambos os lados da equação. A transformada da derivada de y é s vezes ys menos y0. E a transformada de 3y é 3 vezes ys. A transformada de 12 é 12 sobre s, tabelado, direto. Colocando o ys em evidência e passando o y0 para o outro lado, fica ys vezes s mais 3. Passando também o s mais 3, multiplicando para o outro lado, fica 12 sobre s mais 3 vezes s. Daí então eu tenho que tirar a transformada inversa de ambos os termos. Esse termo aqui primeiro vamos tirar desse. Eu tenho que completar, tenho que fazer frações parciais para simplificar a equação e facilitar a transformada. Aqui estou completando fração parcial. Para S igual a 0 eu consigo encontrar que B é igual a 4. Para S igual a menos 3 eu consigo encontrar que A é igual a menos 4. Substituindo B e A no lugar, fica 4S sobre 4 sobre S mais 3. Algumas funções vão ser necessárias para a resolução de alguns problemas. Uma delas é a função delhal, definida como 0 ou 1, que pode ser transladada. E se a gente multiplicar uma função por essa função delhal, a gente vai estar basicamente ligando a função depois de um valor de A. A gente pode fazer o contrário também, a gente pode desligar a função depois de um valor de A. É só multiplicar a função por 1 menos essa função delhal. Outra função muito importante é a função pulso. Ela é semelhante, mas ela liga a função apenas entre o valor de A e B. Então, depois do valor de B ou antes do valor de A, ela é igual a 0. Bom, vamos para o exemplo de resolução de função degrau e pulso. Eu tenho uma determinada função com seus parâmetros. Para o primeiro parâmetro eu vou precisar de uma função degrau que desligue a função depois do A. No segundo parâmetro eu vou precisar de uma função pulso que desligue entre o A e o B. E no terceiro parâmetro eu vou precisar de uma função degrau que desligue antes do A. Dessa maneira, f de t vezes 1 menos u vezes t menos a, mas essa é a função que desliga depois do A, essa é a função pulso, que desliga entre o A e o B, e essa é a função degrau, que desliga antes do A. Colocando os valores, f de t no primeiro parâmetro é 2, então é 2 vezes 1 menos u vezes t menos 2, esse 2 aqui é o A do primeiro parâmetro, menos 1, que é o f de t, vezes u menos t menos 2, 2 é o A do segundo parâmetro, menos u vezes t menos 3, 3 é o B do segundo parâmetro, mais 1, que é o f de t,
vezes U vezes t menos 3, que 3 é o A do terceiro parâmetro. Bom, a seguir resolveremos um problema de valor inicial PVI associado à função pulso. Dado o exemplo y2' mais y' igual a f de t, sendo f de t a função pulso definida pelas seguintes características: e y0 igual a 0 e y' de 0 igual a 1. Bom, o primeiro passo para resolver uma questão desse tipo seria escrever a função f de t na forma simplificada. Como foi explicado anteriormente como simplificar uma função pulso, eu vou apenas escrever o passo a passo aqui e o resultado final que ficou u de t menos π menos u de t menos 2π. O próximo passo, então, seria aplicar a transformada de Laplace em ambos os lados da equação que foi dada lá no início, essa daqui, ficando dessa forma: transformada de y2' mais transformada de y igual a transformada de f de t. A transformada de f de t eu fiz aqui separadamente, que resultou nisso daqui. Então, a transformada da função de ambos os lados ficou s ao quadrado y de f menos s y de 0, que foi dada na questão, que é 0, menos y' de 0, que é 1, mais y de s, que é igual a isso daqui. Bom, o próximo passo, então, seria isolar o y de s, dessa forma: y de s ao quadrado mais 1, e 1 sobre s, que eu só fiz transformar isso aqui nisso, vai ficar mais simples, e o menos 1 passou como mais 1, de forma que o y de s ficasse dessa maneira. O próximo passo seria identificar o s de s para separá-lo e simplificá-lo. O que seria o f de s? F de s seria uma parte da função que está te atrapalhando, ou então está deixando de forma mais complexa a sua resolução. E o seu método seria deixá-lo de forma mais simples. Foi identificado, então, que o f de s seria 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 1. Essa é a parte da questão que está me atrapalhando. O próximo passo, então, seria aplicar as frações parciais em f de s, tendo, então, f de s igual a 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 1, ficaria igual a sobre s mais bs mais c sobre s ao quadrado mais 1, encontrando os coeficientes, que a seria 1, b menos 1 e c 0, de forma que o f de s simplificado ficaria 1 sobre s menos s sobre s ao quadrado mais 1. O próximo passo seria, então, aplicar o f de s, ou então substituir ele no y de s. Ficando dessa forma daqui, e fazendo distributiva, ele ficaria desse jeito. Então, para finalizar, você aplicaria a transformada inversa em y de s. Dessa forma daqui. Transformada inversa de cada um desses membros aqui, e o de um anterior que foi citado lá na frente. Ficando desse jeito, u de t menos π, menos cosseno de t menos π, e isso aqui vale ressaltar que é a mesma coisa que cosseno de t, pois é que tem aquela regra da trigonometria, que diz que cosseno de A menos B seria cosseno A vezes cosseno B, menos seno A, seno B. De forma que quando você faz, fica apenas cosseno de B, cosseno de t, que é a mesma coisa disso daqui. E simplificando isso aqui e rearrumando, ficaria que o meu PVI, o y de t, ficaria u de t menos π, vezes 1 menos cosseno de t, mais u de t menos 2π, cosseno de t menos 1, mais seno de t.